Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo de adoração ao teu nome. Rendemos o nosso coração a ti, confessamos a nossa dependência, Senhor, e agora nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, que vem através da tua palavra exposta, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale através da tua palavra aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos disso, Senhor. É o que nós oramos. Amém. Você pode se assentar, querido irmão. Nós estamos caminhando nessa série, né? Ano Novo, Novo Eu. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá todo mundo legal? Porque eu tô sem um retorno aqui comigo. Mas beleza. Então vamos lá. Já que vocês estão me ouvindo, continuemos. Então, a semana passada, eu falei com vocês a respeito de alguns pressupostos, né? Que seria alguns valores que estão internalizados no nosso coração. Deu algum problema técnico aí, Juca? Então tá bom. Quais são essas resoluções da semana passada? Eu vou rapidamente aqui colocar as 4 resoluções. Se você não viu, se você não acompanhou, desafio você então a entrar lá no nosso canal no YouTube e a procurar, e você vai achar o sermão lá na íntegra. Mas as 4 resoluções de forma prática é: primeiro, de forma alguma, deixe de meditar e falar da palavra de Deus. De forma alguma, deixe de meditar e falar da palavra de Deus. Então, a primeira resolução que eu convidei vocês na construção de um novo eu é a meditação e a fala, né? Não só meditar, não só você absorver a palavra de Deus, mas muito mais nós aprendemos quando nós ensinamos, né? Então, você precisa falar, você precisa meditar, você precisa aprender a respeito da palavra de Deus, mas você precisa passar esse conhecimento à frente, porque afinal de contas, conhecimento que serve para você só é algo muito, talvez um egoísmo tremendo, né? Porque no mínimo você aprende para alguma coisa, né? Então o fato é esse, você precisa meditar e você aprende melhor quando você passa esse aprendizado para frente, e aqui nós estamos falando exclusivamente da palavra de Deus. O segundo princípio foi, saiba que seus atos e escolhas refletem na vida das pessoas à sua volta, né? Então, os seus atos, as suas escolhas, elas não têm a ver só com a sua vida. Eu sei, na nossa sociedade pós-moderna, individualista, diz que a sua vida é sua, né? O seu corpo é seu, né? Tudo tem a ver com o meu e com o seu, né? Com o meu e com o meu, na verdade, né? E, na verdade, isso não é uma realidade. Eu, como marido, as minhas decisões, elas vão refletir, sim, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Não tem como. Eu estou vivendo em comunidade mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não queira. Né? Assim também como na sua vida, você caminhando, né, com a sua esposa, com seus filhos, ou você como filho, nas suas decisões, aquilo que você faz vai refletir diretamente na vida da sua família, e daí nós ampliamos o contexto, porque aquilo que nós fazemos também de maneira muito pessoal, reflete sim na vida da comunidade daqueles que são chamados discípulos de Cristo Jesus. Bom, o terceiro ponto que nós estudamos semana passada foi: não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. E parece ridículo, né? Porque para um povo que diz que ama e adora o Senhor, tomar decisão deveria ser sempre um sinônimo de consulta ao Senhor. Mas daí a gente viu que existe uma grande diferença entre eu tomar uma decisão, né, entre consultar, na verdade, e pedir a bênção para a decisão que eu já tomei. Porque consultar vem antes de você pedir a bênção. Né? Você primeiro, porque pedir a bênção significa que você já
tomou a sua decisão, você não ouviu nenhum dos princípios das Escrituras e você só quer que Deus seja como um garçom ou como um self-service para você. Bom, no quarto princípio da semana passada, não fixe os seus olhos no tempo, nem nas circunstâncias à sua volta, mas fixe os seus olhos aonde? Na fidelidade de Deus. Daí a gente olhou um pouco a vida, né? O finalzinho da história de Caleb, que ele não olhou o tempo, né? Não olhou o tempo, nem a sua idade, nem os desafios, né, que ele tinha para conquistar a terra prometida, a terra que foi prometida a ele, né, há 40 anos antes dele pôr o pé naquela terra. Então ele não olhou as suas circunstâncias, ele não olhou o tempo, mas os olhos dele estavam fixos naquele que é fiel e naquele que promete. Bom, pensando na mensagem de hoje, talvez eu deveria ter feito o inverso, falado a mensagem de hoje na semana passada e a mensagem da semana passada hoje, mas vai ficar o desafio para vocês para fazerem a aplicação. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre foco, prioridades. Né? Como a gente falou de resoluções, aquelas resoluções da semana passada, talvez deveriam ser algumas prioridades, algum foco para você nas tomadas de decisões desse ano. E eu gostaria de falar de foco. Por quê? Porque o nosso foco muitas vezes é disperso. Né? Hoje nós somos uma sociedade altamente visual. E o grande problema de você ser altamente visual é que você perde o foco rapidamente. Você percebeu que nós estamos em uma situação onde a todo momento tem alguma coisa chamando a sua atenção? A todo tempo. Mensagem de WhatsApp, e-mail. Se você é uma pessoa altamente conectada, né, você está altamente estressado. Porque você não consegue descansar. Você não consegue descansar. Em casa a gente fez uma resolução. Na hora das refeições, quando está todo mundo junto, nós não estamos com o celular à mesa. Né? Nós não estamos com o celular à mesa. Por quê? Porque é um momento de comunhão e se você tem um celular à mesa, você não tem o quê? A atenção das pessoas. Eu estava conversando, hoje a minha esposa conversando um pouquinho, depois da refeição eu peguei o celular, foi depois, gente. Depois da refeição eu peguei o celular, a gente sentou ali para tomar um café na nossa sala, e a gente estava tomando um café, e a minha esposa olhou para mim e falou assim, Wellington, olhe para mim. Mas eu falei, amor, eu estou te escutando. Ela falou, mas eu quero que você olhe. Porque o olhar revela o quê? A sua atenção, o seu foco. Porque você pode fingir que você está o quê? Escutando, mas na verdade não está. A sua cabeça está longe dali, longe dali. Bom, tem um coach, um ex-empresário, eu não sei o que o Stephen Covey é, mas ele é um best-seller, na verdade. Escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E todo mundo, ou praticamente todo mundo que trabalha no mundo corporativo, já leu esse livro. E nesse livro ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, a maioria das pessoas diz que o seu principal defeito é a falta de disciplina. E pensa na seguinte forma, disciplina é foco, ok? Então, muitas pessoas dizem que o seu maior problema é a falta de disciplina. Pega você na sua espiritualidade, a dificuldade que você tem de manter uma vida devocional constante, que envolve o quê? Disciplina. Disciplina de todo dia você parar um tempo, você abrir espaço na sua agenda, você ler as Escrituras, você ter um tempo de meditação, um tempo de oração. E isso exige disciplina, isso exige foco. Então ele está dizendo o seguinte, a maioria das pessoas diz que o seu principal defeito é a falta de disciplina. Pensando melhor, acredito que essa não seja o caso. O problema básico é que as suas prioridades não se enraizaram no fundo do seu coração e mente. Olha só que interessante o que está grifado. O problema
O problema dessa falta de disciplina, ou seja, a falta de disciplina, é um reflexo de um problema que está por trás. É um sintoma, na verdade, e não a doença. O problema básico é que as suas prioridades não se enraizaram no fundo do seu coração e mente. O seu coração não está tomado pelas suas prioridades. Se eu perguntar para todos aqui, questões básicas, sua prioridade é ter um relacionamento com Deus? Você vai me dizer o quê? Para eu ficar feliz como pastor. Pastor, a minha prioridade é ter um relacionamento com Deus. Mas essa prioridade, ela é vista, ou vivida, ou vivenciada, ou você tem essa experiência real com essa prioridade durante a semana toda, ou você coloca essa prioridade domingo à noite, às 19 horas. Perceberam? O fato é, quais são as suas prioridades? Você pode aplicar isso em uma infinidade de coisas, né? As suas prioridades dentro dos seus relacionamentos, a sua prioridade no ensino dos seus filhos, a sua prioridade dentro do seu casamento. Qual é a prioridade? Se aquilo você classifica como prioridade e você não está cumprindo, é porque não está o quê? Enraizado. Então, ele continua e ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte, você precisa decidir quais são as suas maiores prioridades e ter coragem de maneira agradável, sorrindo e sem se desculpar, de dizer não para as outras coisas. E a maneira de dizer isso é com um grande sim dentro de si mesmo. Perceba o que ele está dizendo aqui, ó. Ter a coragem, de maneira agradável, sorrindo e sem se desculpar, de dizer não para outras coisas. Você tem dificuldade de dizer não para aquilo que não é prioridade? Alguém de última hora te convida para um café que não estava na sua agenda. Já passou por isso? Eu adoro café. Eu gosto mesmo de café. Então, quando você gosta de algo e está relacionado emocionalmente com aquilo, você pode ter outras prioridades. Você tem lá estudos, você tem lá pagar as contas do banco, você tem lá, você tem várias outras prioridades no seu dia. Mas aquilo que não estava no seu roteiro, na sua agenda, alguém chega e fala assim, Wellington, cara, eu estou aqui de bobeira. Você não está, porque você tem as suas prioridades. Mas a outra pessoa diz assim, olha, eu estava aqui de bobeira, você não quer tomar um café comigo? Você tem dificuldade de dizer, não. Você dá uma engasgada, dá aquela pensada, e você diz assim, eu tenho aí, daí você olha a sua agenda apertada e fala assim, eu tenho aí uns 15 minutos. E não vai ser 15 minutos, né? Nunca é 15 minutos. Quando alguém diz para você, né, para burlar as suas prioridades, dizer assim, mas é só 5 minutos, nunca é 5 minutos. Nunca é 5 minutos. Mas a gente tem a dificuldade de dizer não. Não. Uma das palavras mais poderosas da vida do ser humano é o não. Eu não quero fazer isso. Percebeu que dizer não mostra que você é livre? Já percebeu isso? Dizer não, dizer sim para tudo, mostra que você é escravo de tudo. É uma coisa que a Bíblia nos ensina. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai perceber que as Sagradas Escrituras induz você à liberdade. E a indução da liberdade das Sagradas Escrituras é ensinar você a dizer o quê? Não. A dizer não. A saber dizer não. Eu não sou mais dominado por isso.
eu não preciso daquilo, eu não uso mais isto. E dizer, lógico, que sim para as coisas de Deus, mas as Sagradas Escrituras, ela nos dá essa possibilidade de dizer não, e o não é uma palavra libertadora. Libertadora. Eu não preciso gastar o meu cartão de crédito naquilo que não convém. E você então tem liberdade, o quê? Financeira. Porque uma das maiores dificuldades de uma sociedade consumista como a nossa é dizer não ao cartão de crédito. Na verdade, você dizer não ao cartão de crédito é um negócio complicado, porque assim, você tem a facilidade, né? O vendedor olha para você e fala assim, mas é só em 12 vezes. Só em 12 de R$100, você nunca faz a conta no final de quanto isso vai ficar. Mas o fato de você dizer não livra você dessas coisas. Então, Stephen Covey coloca essa coisa aqui para a gente. E, para dizer que o nosso papo não é um papo de coach, mas é um papo cristão, eu gostaria de citar aqui o meu autor preferido, C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Prioridade, foco. Põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Quando você inverte a coisa, o que acontece com a sua vida? Uma verdadeira confusão. Porque você não colocou aquilo que é primeiro em primeiro lugar. Você colocou aquilo que é primeiro em segundo lugar. Então, o que isso nos ensinou? Primeiro, 3 princípios interessantes. Tenha suas prioridades enraizadas em seu coração. Tenha as suas prioridades enraizadas em seu coração. Segundo, tenha coragem de dizer não ao que não é proibido, sorrindo. Porque muitas vezes a gente diz não àquilo que é proibido, por força de lei ou por força da sua espiritualidade. Você diz não. Mas a Bíblia me ensina a dizer não também para aquilo que não me convém. Não porque não é proibido, porque simplesmente não convém. Porque todas as coisas me são o quê? Lícitas. Mas nem tudo convém. Então aprenda a dizer não. E agora, para não se perder, pare e pense. O que estou fazendo agora são as primeiras coisas? Para não se perder, você para e você pensa. Porque o importante nisso tudo é sempre esse momento. Você parar e pensar. E você falar assim, o que eu estou fazendo agora são as primeiras coisas? Porque tem o seguinte, gente. O nosso crescimento, ele precisa ser constante, mas ele não é perfeito. O crescimento na espiritualidade cristã, ele é constante, mas ele não é perfeito. A espiritualidade, ela exige da gente essa disciplina. Perceba o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Porque o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Perceba o que o texto está dizendo. Olha, para que todos o quê? Cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de quem? De Cristo. Ou seja, o crescimento dentro da espiritualidade cristã, aquilo que nós chamamos de crescimento, você pode trocar pela palavra clássica de crescimento da espiritualidade por santidade. A sua santidade, ela precisa ser constante. O seu crescimento na vida precisa ser constante. Não significa que vai ser perfeito. Porque perfeito não é. Ele tem altos e baixos. Tem momentos onde você vai estar mais empolgado, onde você vai estar mais emocionalmente ligado àquilo que você está fazendo, e vai ter momento que você vai detestar aquilo que você está fazendo. Você vai odiar aquilo que você está fazendo.
Eu estou no meio da minha formação do mestrado. E o começo sempre é empolgante, não é? Coisas novas, carteirinha, né? Livros chegando todo momento. E daí você fala, nossa, que coisa boa, né? Chegou o momento de escrever agora. O momento mais chato da face da terra. De você pegar tudo aquilo que você pensou, o seu projeto, e você escrever capítulo por capítulo. Eu não estou empolgado e nem emocionalmente ligado, mas eu preciso fazer. Porque eu sei que ao final, o resultado, vai vir o meu crescimento. Assim também é na sua espiritualidade. Muitas vezes você não vai estar ligado emocionalmente. Desculpe falar, nós não podemos ser românticos. Você não vai estar ligado emocionalmente ao texto bíblico que você está lendo naquele dia. Você vai olhar e vai ler lá Deuteronômio, vai ler Números. Vai achar chato, vai ter uma cronologia, e você vai falar, meu Deus, por que você colocou uma cronologia na Bíblia? Para que eu preciso saber esse tanto de nome aqui? Ué, eu não estou falando a verdade? Estou falando a verdade. Se você já leu a Bíblia de capa a capa, você sabe disso. Você não vai estar tão emocionado ao ler o texto ali, como se você lia talvez uma história de um patriarca, né? A história de Moisés abrindo o Mar Vermelho, e você olha e fala assim, nossa, que legal, que história. Mas você lendo fulano, filho de ciclano, que gerou Beltrano, você fala, meu Deus, o que tem a ver com a minha vida isso aqui? Que raios! Mas você precisa passar por esse processo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu passo por aquele processo, daquela cronologia, que eu acho inconveniente nas Escrituras, eu sei que existe uma tradição de uma família, de um povo, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus elegeu. E esse povo faz parte da minha história, da minha cronologia de fé. Perceberam? É ruim, mas faz parte. E quando você percebe o que Deus fez na história para chegar em Jesus, a partir de todas aquelas cronologias, você dá um glória a Deus, mas isso só no final você faz isso. Mas o seu coração não vai estar ligado emocionalmente àquilo que você está fazendo. Então, a pergunta é, o que é essencial? Para a gente focar nas nossas prioridades, para isso enraizar no nosso coração, a pergunta precisa ser respondida. O que é essencial? E eu gostaria de responder essa pergunta com Lucas capítulo 10. O texto de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Um texto clássico, né? Você provavelmente já leu esse texto em algum momento da sua caminhada, ou você pelo menos ouviu essa história, né? Ou ouviu uma pregação sobre essa história. Bom, deixa eu falar um pouco sobre Marta, porque sobre Marta tem um convite a distrações e frustração. Perceba uma coisa que diz o texto quando a gente lê. Certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E aqui uma das coisas mais interessantes. Se você conhece a história dessa família, você vai lembrar que Marta e Maria são irmãs de quem? De Lázaro. E geralmente, uma casa no Oriente Antigo, ela não era denominada pelo nome da mulher. Não era denominada pelo nome da mulher. Era denominada pelo nome do
homem. Então a gente tem uma diferença nessa família aqui, né? Provavelmente alguns estudiosos vão dizer que Lázaro já era casado e não convivia com as suas irmãs. O que eu posso refutar, porque quando você lê a história da ressurreição ou da ressurreição de Lázaro, você percebe que não tem menção sobre outra família, a não ser das irmãs. Então é muito interessante quando você para pensar, olha só, quem convidou Jesus para ir à casa? Não foi Lázaro, foi Marta. Então a proponente do convite, a pessoa que faz o convite, é Marta. E ela é então uma das principais personagens do texto que nós estamos lendo nessa noite. Marta, ela recebe Jesus, ela faz o convite, ela chama Jesus para a sua casa. E perceba que esse texto, ou essa palavra, o recebeu, é a palavra no grego, upodekomai, que significa o seguinte: receber com hospitalidade, receber na família, receber o falar, ensino, receber o falar, o ensino, dar ouvidos, abraçar e dar amplo acesso à casa. Então, quando Jesus foi recebido nessa casa, ele foi recebido como um hóspede. E na cultura do Oriente Antigo, isso é muito muito seleto. Porque é o seguinte, você não convidava qualquer pessoa para a sua casa. O fato de você convidar alguém para hospedá-lo na sua casa, significa que você quer ter ampla comunhão com essa pessoa. Você deseja ser associado a esta pessoa. Então, perceba só o que Marta está fazendo. Olha, eu quero receber. E ela está recebendo Jesus em sua casa. A pergunta é, o que ela faz ao receber Jesus em sua casa? O que ela faz ao receber Jesus em sua casa? E a gente vê, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta convida, mas Marta, porém, está ocupada com muito serviço. Talvez possa passar desapercebido de você essa informação. Porque talvez quando, na nossa cultura, né, ou na cultura mais do Oriente Antigo, receber alguém significa dar ampla atenção a esta pessoa. Pergunta, Marta estava sendo uma boa hospedeira? Sim ou não? Você pode olhar e falar assim, não estava, porque ela estava lá, ela estava ocupada fazendo a feijoada daquele final de semana. Ela estava lá fazendo a feijoada, estava tudo pronto lá. Não, e judeu não come feijoada. Então tem que ser outra coisa, Pensa em outra coisa que não seja feijoada, mas que era muito bom. E ela estava lá fazendo uma moqueca de camarão, daí pode. Então, ela estava lá fazendo aquilo ali. Ela estava extremamente ocupada. Mas receber alguém em sua casa sem dar atenção, você percebe que ela não estava sendo uma excelente hospedeira. Em certo momento, quando Jesus entra na casa de um fariseu, e uma mulher entra e enxuga os pés de Jesus com o seu choro, o fariseu repreende aquela mulher. Ou melhor, o fariseu critica Jesus, dizendo, não sabe que essa mulher que está tocando o Senhor é uma pecadora? O que Jesus diz àquele fariseu? Eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo. Porque isso é sinônimo de hospitalidade. Você não me deu
água para lavar os meus pés. Agora essa mulher, uma pecadora, me vendo aqui, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga os meus pés com o seu cabelo. Quem recebeu Jesus com hospitalidade na casa do fariseu? Perceberam a ligação da cultura? Então, quando a gente olha o texto, a gente precisa perceber essas nuances. Lucas é alguém que escreve de maneira meticulosa, e ele está nos ensinando aqui. Ele está mostrando que quando nós falamos em hospitalidade, em foco, em receber, em dar atenção a Deus, ou dar atenção a Jesus, ela precisa ser uma atenção ampla de fato. Perceba, o fariseu recebeu Jesus de qualquer maneira. Marta recebeu a Jesus, apesar das boas intenções, porque eu não estou dizendo que Marta aqui era uma inimiga como fariseu. Não estou dizendo isso. Mas apesar das boas intenções, ela estava ocupada demais, e isso fica claro, porque olha só, esse ocupada demais, significa no original separar, afastar, distrair. Marta estava separada, porque ela não fazia parte do convívio, ela estava em outros cantos, Marta estava afastada e Marta estava distraída. Mas ela estava distraída com o quê? O que pode distrair nós da pessoa de Jesus? Agora perceba, não é o pecado. Muito serviço. A palavra para serviço aqui é diaconia. Diaconia. Marta, então, ela estava servindo. Ela estava, talvez, num ministério. E olha só como é interessante. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. E o pecado o afasta mesmo, eu não estou dizendo que não. Mas a pergunta é, só o pecado me afasta de Deus? Só o pecado me faz perder a atenção daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Eu já fiz menção aqui de um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Se você não leu, talvez seria uma boa leitura para você. É uma ficção cristã, então não é uma verdade. Então perceba, não leia esse livro como uma verdade. Mas tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque em Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Lewis ele conta uma história de um cristão recente convertido, na euforia, e ele conta, e a ficção cristã é o pano de fundo do que acontece no mundo espiritual com aqueles que tentam afastar o cristão recém-convertido da sua fé. Então lá tem o diabo, né, e o aprendiz dele. E uma das coisas que o diabo mor lá, o diabo mestre, fala para o seu aprendiz, é o seguinte, ele fala assim, olha, para você afastar essa pessoa do nosso inimigo, porque ele chama Deus de inimigo o tempo todo na ficção, para você afastar o nosso paciente, e ele chama o humano de paciente, para você afastar o paciente do nosso inimigo, você precisa distraí-lo com muitas outras coisas. Faça com que ele pense que ele está fazendo bem. Porque achar que está fazendo bem, muitas vezes, te dá a sensação do quê? De que você está próximo de Deus, mas que na verdade você não está tão próximo assim. E olha o que o texto está dizendo. O texto de Lucas diz o seguinte para a gente, Marta, porém, estava o quê? Ocupada. Ela estava ocupada consigo mesmo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela tinha recebido ali a comitiva de Jesus, pelo menos Jesus e os 12. Ela talvez estava servindo essas pessoas, ela estava se dispondo. E ela, no coração dela, estava pensando assim, não, o que eu estou fazendo é o bem. Mas, na verdade,
Era distração. Era distração. Ela não estava fazendo aquilo que ela deveria fazer. Agora perceba, Marta convida, Marta está cheia de distrações, resultado, frustração. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Já parou para pensar nesse texto aqui? Senhor, não te importa o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, porque afinal de contas, olha só, eu estou fazendo tudo para o bem de vocês. Tudo para o bem de vocês. Você não está se importando comigo? Você já fez uma oração desse tipo para Deus? Ou para Jesus, né? Para Jesus pode ter feito essa oração aqui. Essa oração desse tipo, você não se importa, eu sirvo ao Senhor de maneira fiel, eu faço, e o Senhor não se importa comigo? Não é algo que muitas vezes acontece com você na sua caminhada cristã? Porque comigo às vezes acontece isso. Comigo acontece isso. O que a gente vê? Não te importas. E a gente vê uma ordem. Porque o diz-lhes aqui está no imperativo. Ela chega, Marta chega para Jesus e diz assim, Jesus, faz alguma coisa. E o que eu estou pedindo para você fazer é exatamente isso. É dessa forma. Faça deste jeito. Faça assim. Presta atenção. Frustração e amargura. Dois sentimentos que eu vejo, ou que eu presto atenção aqui na fala de Marta. Frustração e amargura. E algumas coisas. Primeiro, faz algo com o coração em outro lugar. Ela está servindo, mas o coração dela está lá na sala, com os convidados, com Jesus. Ela queria estar lá, mas ela está fazendo. Perceberam isso? Ela está fazendo, mas o coração dela não está no serviço. Olha, e isso aqui é duplamente complicado. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está servindo em uma comunidade local, mas o seu coração não está lá. Seria melhor o quê? Que você não fizesse. Sabia disso? Seria às vezes melhor que você não fizesse. Porque quando você faz algo, quando o seu coração não está lá, cria frustração e amargura. Você precisa alinhar o seu coração. Você precisa alinhar o seu coração. Uma segunda coisa, o texto diz, que eu aprendo aqui com essa situação, não se comparar com o outro. Ela está fazendo algo, mas ela se compara com Maria. Marta se compara com Maria. Olha como eu sou fiel e olha como essa minha irmã é inconsequente. E ainda, usa o seu serviço como moeda de troca dentro dos relacionamentos. Porque o fato dela falar, você não se importa, você está vendo tudo que eu estou fazendo, e no final ela usa uma ordem, ela dá um imperativo a Jesus. Pergunta, quem que é o Senhor de quem aqui? Quem que é o soberano de quem aqui? Só usa o imperativo quem manda, na verdade. Por exemplo, meu filho Arthur. Arthur, vai arrumar o seu quarto. Está no imperativo esse negócio. Vai arrumar seu quarto, você manda.
Agora o que Marco está fazendo é exatamente isso. Olhando para Jesus e falou, Jesus, arruma essa situação aqui, porque quem manda aqui sou eu, moeda de troca. Olha como isso é nocivo para as nossas vidas. Olha como isso é nocivo para o nosso relacionamento. Quando você usa nos seus relacionamentos aquilo que você faz como moeda de troca, sabe, quando você não fizer aquilo que você faz de maneira satisfatória, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Porque afinal de contas, é um toma lá da cá. Pergunta, onde existe graça nisso aí? Se os nossos relacionamentos, se a nossa vida como discípulos de Jesus precisa ser marcado pela graça de Deus, aonde está a graça em tudo que você faz? Bom, na segunda parte dessa história, a gente tem Maria. E Maria é sobre a coragem de dizer não e romper com o sistema. A nossa conversa com Maria é sobre isso, porque Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Perceba uma coisa, ela ficou sentada. A postura aqui dessa mulher é a postura de alguém que quer aprender com o seu mestre. Ela sabe que ela não é igual. E você precisa lembrar de como as pessoas se sentavam à mesa no primeiro século do Oriente Antigo. Como é que era a mesa? Geralmente a mesa de uma casa era em U, né? Em U. As pessoas se colocavam de bruços para frente e os pés estavam voltados para trás. Ela estava sentada aonde? Aos pés. Ela estava sentada aos pés. Ela não fazia parte da mesa, porque na cultura antiga, ela não poderia fazer parte da mesa. Mas aonde ela poderia estar? Aos pés. Ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ela reconhece a autoridade e a sabedoria de Jesus. Olha que interessante. Ela se senta aos pés para ouvir, para reconhecer quem Jesus é. Ela não estava servindo. Mas ela tinha prioridade. Qual era a prioridade de Maria quando o Rei dos Reis entra na casa dela? De ouvir o que ele tem a dizer. De ouvir o que ele tem a dizer. Sabe uma das coisas que me deixa perplexo na minha caminhada como pastor? É que muitas vezes as pessoas tratam os momentos devocionais e de culto com um tremendo cinismo. Sabe? Sabe quando a gente trata isso como um tremendo cinismo? Quando a gente acha que a gente pagou a dívida com Deus de vir ao encontro, de vir ao culto, de fazer a nossa devocional. Eu paguei. Hoje está pago, Senhor. Está aqui, está pago o que eu fiz. Isso é cinismo, gente. Isso não é relacionamento. Isso não é algo baseado na graça. Isso não é reconhecer que Jesus, de fato, é quem Ele diz ser. E não é reconhecer também a sua sabedoria. Porque, ao final de contas, quando nós nos reunimos aqui, nós cremos. Nós cremos, porque não sou eu que digo, nem a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil diz isso, mas nós cremos que quando nós estamos reunidos aqui, Jesus se faz presente nesse lugar. Jesus está aqui, o Rei dos Reis está aqui, Ele se faz presente aqui, ouvindo os nossos louvores, ouvindo a nossa oração. Ouvindo e sondando aquilo que a gente precisa. É porque é neste lugar de culto que Ele escolheu deliberar a sua bênção. Foi isso que Ele fez. E se você ficar chateado com isso, é um problema seu. Não comigo, mas foi Ele que fez dessa forma.
Ele trabalha dessa forma. Jesus, ele está presente neste momento e a postura do seu coração é mais importante que as suas vestes. Porque você pode ter uma veste bacana, mas o seu coração está distraído com muitas outras coisas, com uma infinidade de coisas. O texto diz ainda que ela ouviu a sua palavra. Ouviu, e a palavra aqui, a ideia desse ouvir a sua palavra, é alguém que ouve de forma ativa. Sabe quando você sabe que alguém está te ouvindo, de fato? É quando a pessoa está com os olhos em você, e ela está assim, tá. O que ele faz, tem razão. Porque quando você está falando com alguém, e alguém está assim, está te ouvindo? De maneira nenhuma. Maria aqui está ouvindo de maneira ativa. Era como se ela estivesse bebendo, comendo, se alimentando daquilo que Jesus está falando. Talvez essa deveria ser a nossa postura no momento que nós estamos, ou reunidos como igreja, ou quando você está no seu momento devocional. Quando você abre a Bíblia, eu creio que o Espírito Santo fala comigo quando eu abro as Escrituras. Quando eu abro as Escrituras, o Espírito fala comigo. Porque é uma promessa de Deus, não é uma promessa minha. Não da minha teologia, não da minha cabeça, mas dele. A palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele corta como uma espada de 2 gumes. A palavra dele é capaz de destruir os sofismas, as filosofias. A palavra de Cristo é capaz de transformar aquilo que é sabedoria do mundo em loucura. E você vai me dizer que a palavra dele não é eficaz, não é viva? Então, quando você entra em contato com essa palavra, quando você está aqui, neste momento de adoração, quando você ouve um texto da nossa liturgia, você deveria ter a atenção de comer aquele texto, de viver aquele texto, de ficar bêbado com aquele texto. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente pensa assim, é mais um texto. É mais um culto. É mais uma liturgia. Eu vou ter mais uma oportunidade. Talvez você não tenha. Terceiro, ela rompe com a cultura de forma pacífica. Por que eu estou dizendo para vocês aqui que ela rompe com a cultura de forma pacífica? Primeiro, ela, pela cultura do Oriente Antigo, teria que ajudar a irmã. Ela teria que ajudar a irmã. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é mais importante? Aquilo que a cultura diz que você precisa fazer, ou aquilo que a palavra de Deus diz que você precisa fazer? O que é mais importante? Então perceba uma coisa, ela não é bélica. Sabe quando eu tenho dificuldade, com os bélicos, com os cristãos bélicos das mídias sociais? Porque eles querem romper com a cultura de forma bélica, xingando todo mundo, batendo em todo mundo, achando que é legal, botar lacrar, cancelar, tem todas essas gírias aí. Mas olha só, ela rompe com a cultura em silêncio. Ela não fala. Ela simplesmente faz. Ela faz aquilo que se espera de alguém que é apaixonado por Deus. Só isso que ela faz. E talvez você precise exatamente disso.
O problema nosso é que a gente fica muito no discurso, a gente gosta, né, do discurso, a gente gosta das ideias. Mas qual que é o discurso? Aonde você ouve a voz de Maria nesse texto? Fala para mim, aonde está a voz de Maria nesse texto? Em lugar nenhum. Você não tem a voz dela aqui. Você tem a ação dela aqui. A ação dela aqui. Nós confundimos o fato da gente ser o povo da palavra para sermos o povo das ideias. Não. Nós somos o povo da palavra que vive a palavra. Você quer ver um outro lugar que Maria aparece de maneira... Vou passar aqui, vou lá para João 12. Você quer ver um outro lugar que Maria aparece da mesma forma? João, capítulo 12. A história de um frasco de perfume. Não sei se você já leu, mas isso aí é um texto que está em João capítulo 12, quando Jesus vai chegar em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Então Jesus chega em Betânia 6 dias antes da Páscoa, e o texto é claro, ele vai à casa de, perceba, Lucas coloca a casa de Maria. Agora perceba como João faz diferente aqui. Jesus vai à casa de quem? De Lázaro. Perceberam a ênfase, a diferença aqui? Jesus ele vai à casa de Lázaro. E ele vai para um jantar também. Para um momento de comunhão. Perceba, Marta estava novamente, lê o texto depois na sua casa, Marta está novamente fazendo o quê? Servindo. Mais uma vez, Marta está servindo. Maria, em um ato de adoração, sem falar nada para ninguém, absolutamente nada. Ela tem na mão um frasco de nardo puro. Eu não sei se você sabe, mas o nardo, ele é um perfume caríssimo do primeiro século. Ele era cultivado nas montanhas do Himalaia. Ele vinha do Himalaia até a Jerusalém e por isso ele era caríssimo. Porque ele era algo importado. E outra, era puro, ele não estava diluído. Você dilui aquilo em com vários outros componentes para fazer fragrâncias. Mas o que essa mulher faz? Ela pega algo caríssimo, puro. O que ela faz? Diz o texto bíblico que ela joga nos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Aonde você ouve, em João capítulo 12, a voz de Maria? Fala para mim. Pega o texto aí. Aonde está a voz de Maria? Você ouve a voz dela? Você vê o que ela faz. Você vê a ação dela. O fato, e você vê, olha só, você vê a adoração dessa mulher. Porque em ambos os episódios, Lucas capítulo 10 e João capítulo 12, você vai ver a adoração dessa mulher. A adoração dela de ser generosa. Olha a generosidade que faz com essa mulher, ela quebra algo que é impagável. Tanto que Judas, olha o que Maria faz e diz o quê? A gente poderia vender isso por 300 denários e alimentar muitos pobres. Olha a hipocrisia. Olha o legalista. Olha aquele que tem as ideias. O que o texto nos convida, então, ou o que eu queria desafiar vocês a fazer nessa noite, diante dessa mesa? Que essa mesa, ela representa essa reconciliação que Cristo Jesus faz na história.
Se nós temos então o ministério da reconciliação, se nós temos então a oportunidade de adorarmos a Deus de maneira generosa, se nós podemos então nos aproximarmos de Jesus e sentarmos aos seus pés, é porque na cruz do Calvário Ele morreu por nós. E qual que é o nosso convite então? Primeiro, tenha a prioridade enraizada em seu coração. Segundo, tenha coragem de dizer não ao que não é prioridade, sorrindo, porque isso é um sinal de liberdade. Terceiro, para não se perder, pare e pense, o que eu estou fazendo agora são as primeiras coisas? Aonde você está? A sua vida é sobre convite, frustração, serviço e frustração? Ou a sua vida é sobre um convite para uma verdadeira adoração? Mas o fato está nas suas prioridades. Qual era a prioridade de Maria? Qual era a prioridade de Marta? Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a orar, de maneira bem sincera ao Senhor. Porque, como eu disse, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele está ouvindo o seu clamor, a sua dor. Ele está aqui e Ele não está aqui para debochar de quem você é. E nem para te julgar. Ele está aqui e Ele está aqui com essa mesa para trazer reconciliação a você, através de Cristo Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, diante da Tua mesa, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes as prioridades, o foco, aquilo que nós buscamos, ó Deus, não está no Senhor, ó Pai. Nós buscamos muitas outras coisas. E todas essas outras coisas, ó Deus, confundem o nosso coração. Retiram o nosso coração do eixo. Desalinham, ó Deus, a nossa vontade então não está alinhada com a Tua vontade que é soberana. Mas nessa noite, Senhor, é uma noite de reconciliação. O pão e o vinho são símbolos, ó Deus, da graça maior, da graça de Cristo Jesus que invade e quebra todas as correntes do pecado, Senhor, que traz santificação, que renova a nossa história, Pai. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Tudo se faz novo a partir do momento que nós reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Este é o Teu Evangelho. Enche-nos, Senhor, com a ação do Teu Santo Espírito, com o transbordar do Teu Santo Espírito. Traga a santificação, ó Deus, a maturidade espiritual, o crescimento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.